Vocês ainda estão aí firmes, né? Então, graças a Deus. Memórias, então, quer dizer que o Brás Cubas vai estar relatando toda a sua vida. Vou mostrar para vocês aqui agora, com essa ilustração, mais um recurso estilístico utilizado por Machado de Assis. Mais um recurso estilístico que nós temos que entender através desse discurso fino que o Machado de Assis utiliza. Apesar de ter algumas palavras que podem até soar de forma, vamos dizer assim, até nojenta, né? Quando ele fala ao verme que primeiro roer as frias carnes do meu cadáver. Daí ele traz pra gente essa imagem, uma imagem de podridão. Mas vocês sabem muito bem que quando eu estou lendo literatura, eu preciso interpretar as palavras de forma denotativa e conotativa. Durante a leitura do livro, eu até não gosto de fazer isso, que é adiantar algumas interpretações. Mas eu achei que era o momento de trazer isso para vocês. Quando ele fala do verme para roer as suas carnes, durante a leitura do livro, a gente percebe o próprio Brás Cubas também, muitas vezes, em vários momentos, como um verdadeiro parasita. Então, entre um verme e um parasita, nós temos ali uma própria empatia, né? O verme e o parasita. Quer dizer, eu tenho um parasita falando mal de um verme, um parasita chamando aquilo que irá roer depois de morto de verme, mas é de parasita para verme. Aí eu entendo o porquê da dedicatória do livro. Talvez que algumas pessoas que já leram esse livro até mais de uma vez não tenham visto a análise por esse ponto de vista. Mas é o ponto de vista que depois de várias leituras eu cheguei a essa conclusão. Quem é o verme, quem é o parasita? É o Brás Cubas enquanto vivo ou o Brás Cubas enquanto morto? É realmente um verme que age no nosso organismo no pós-morte ou ele quer falar de um outro tipo de verme? Daquele outro tipo de verme que é um verdadeiro parasita, que se alimenta do sangue, dos órgãos, dos elementos de um outro ser vivo. Afinal de contas, como foi a vida desse Brás Cubas? Para quem já leu o livro, sabe que tem uma outra frase famosa no livro. Se eu não ganhei nada da vida, também não tive que ganhar o pão com o suor do meu rosto. Aquela pessoa que passou pela vida sem ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto, eu só posso chegar a uma conclusão. Essa pessoa era um parasita. Então eu posso entender sobre esses dois aspectos. Verme, parasita, o próprio verme ou a personagem do texto. Pensem, vocês vão ler o livro e vocês vão pensar nisso também. Aqui nós temos um rol de características de obras realistas. O enigma, acabei de deixar um enigma para vocês. Quem é o verdadeiro verme parasita dessa história? E a Virgília, que eu falei em aulas anteriores, do mistério, do enigma que o Machado de Assis deixa plantado no leitor com relação às suas personagens femininas. A ambiguidade a gente vai estudar isso muito quando a gente for analisar o Dom Casmurro. A ambiguidade é esse jogo de duplo sentido que o autor deixa no texto. A metalinguagem, expliquei sobre a metalinguagem na nossa aula anterior, que é usar o texto para falar do próprio texto. O pessimismo, acabei de demonstrar para vocês esse pessimismo. Rabugens de pessimismo, a pessoa rabugenta, chata, que indecisa, né, insegura, é o que nós percebemos no Brás Cubas. E vamos perceber no Bentinho, numa próxima análise. E o pessimismo, a cada página de Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu leio, a cada página o livro se torna mais pessimista, mais melancólico e mais deprimente. Professora, é esse livro que a senhora quer que eu leia? Um livro que faça com que a cada página eu me sinta mais pessimista, mais melancólico? Na verdade, eu gostaria que você, leitor, que você, estudante, que você, meu aluno, lesse esse livro tentando entender a personalidade dessa personagem. Se de fato é tudo isso que eu estou falando, melancolia, tédio, tristeza, eu não estou pedindo para que vocês se identifiquem com esse personagem,
com certeza nós leremos outros livros e analisaremos outros livros em que eu vou me identificar com personagens, assim, de outro tipo de caráter, mais otimista. Mas nesta obra é o que nós temos. É o pessimismo, a tristeza e a melancolia. E muito cuidado, porque quando eu falo em pessimismo, tristeza e melancolia, eu posso querer confundir com características do período do romantismo, em que eu também tenho o tédio, a tristeza e a melancolia. Só que no romantismo, esse tédio, essa tristeza e essa melancolia, eles eram vistos como tudo causado pela dor do amor. Tá aí, amor. Eu ainda não falei de Amor e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A forma de abranger esse assunto, a forma de abordar esse tema é completamente diferente do romantismo para o realismo. No romantismo, se morre de amor. No romantismo, a tristeza, o tédio, a melancolia pode levar à morte. Aqui, a gente não está falando que é o amor que vai levar a personagem ao tédio, a tristeza e a melancolia. A cada página do livro, o que a gente vai percebendo é o seguinte: o Brás Cubas, ele fez projetos. Ele, apesar da gente vê-lo como talvez um parasita e um inútil, mas foi um parasita e um inútil que, na sua juventude, fez projetos de vida. Mas todos os seus projetos fracassaram. Todos os seus projetos, ele não teve o ânimo, o dinamismo, o otimismo, talvez, de levá-lo adiante. E é essa falta de entusiasmo, ou a sua falta de própria persistência, o suor do rosto, que eu falei agora há pouco, não tive que ganhar o pão com o suor do meu rosto. Ora, se eu não faço nada para poder concluir os meus projetos, de fato, os meus projetos não terão êxito, certo? Sarcasmo elegante. Estou tentando mostrar isso aqui para vocês com trechos do texto o tempo todo. A ironia e o sarcasmo não são de forma vulgar. Não vem no livro através de clichês. Não vem no livro através de termos, expressões chulas, não. É tudo muito elegante, com uma linguagem conotativa, com um jogo de figuras de linguagem muito bem elaborados. A ironia crítica, ou a ironia fina, ironizar a si mesmo, ironizar situações, né, que nas próximas análises a gente vai ver outras situações que eu vou mostrar para vocês. Sobre as intertextualidades, eu acho que eu falei na primeira ou na segunda parte da nossa aula, quantas citações e alusões ele vai fazer. A digressão nós também já comentamos, é quando ele para um pouquinho, dá uma pausa na narrativa e abre diálogo com o leitor, até mesmo na intenção de ajudar esse leitor a compreender essa história, a compreender essa personagem. A análise psicológica. Este livro é narrado em primeira pessoa. Neste livro, essa narrativa em primeira pessoa faz com que eu tenha uma análise da personagem. Mas para aquele que é um leitor estudioso de Machado de Assis, ele já deve ter chegado à conclusão de que quando Machado de Assis escolhe o narrador em terceira pessoa, a análise psicológica ela é mais densa, ela é mais complexa. Aqui eu tenho uma análise psicológica, por quê? Porque eu tenho um personagem com mais de 50 anos, que vem a óbito, e que volta à sua infância, quando ele tinha seus 6, 10 anos, ou a sua juventude, 15, 20 anos, e com uma identidade já adulta, ele consegue fazer uma análise psicológica de si mesmo, voltando no tempo, se autoanalisando quando ele tinha 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Essa é a análise psicológica. Então, ele adulto, defunto, né, no pós-morte, já em óbito, ele consegue fazer essa análise psicológica. Mas quando eu tenho um narrador em terceira pessoa, a análise psicológica machadiana, ela consegue ser mais aprofundada ainda. E parar a narrativa para filosofar. Essa aqui é uma das partes que eu mais gosto, Machado de Assis. Não são muitos os escritores que fazem isso em suas obras, parar para filosofar. Nós vamos analisar nas nossas próximas aulas, vamos analisar um episódio, por exemplo, A Borboleta Preta, que é parar para filosofar.
Quando Brás Cubas conversa com Quincas Borba. Quincas Borba é um filósofo mendigo que aparece como uma personagem intrigante, das mais interessantes de Machado de Assis. Tão interessante que depois que ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive no final deste livro, antes da morte da nossa personagem principal, que é o Brás Cubas, ele vai anunciar para nós leitores a morte de Quincas Borba. Mas depois, o Machado de Assis, ele vai escrever um livro chamado Quincas Borba, que neste livro ele vai contar pra gente o que estava acontecendo na vida de Quincas Borba, enquanto o Brás Cubas está vivendo a sua própria vida. Então ele é um personagem tão interessante que ele vai estar em duas obras machadianas. Ele vai estar como um personagem coadjuvante em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois o Machado de Assis escreve um livro chamado Quincas Borba, onde lá ele será o protagonista, o personagem principal. Não é a única vez que o Machado de Assis faz isso. Nós vamos ler a obra ainda Esaú e Jacó. Na obra Esaú e Jacó aparece a personagem, o conselheiro Aires. Aí o Esaú e Jacó é um livro publicado, editado, Machado de Assis. Alguns anos depois, Machado de Assis escreve um outro livro, que vai se chamar, que aliás é o seu último livro, que vai se chamar Memorial de Aires. Olha só, que a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que fala muito dessa questão da velhice e da passagem para a morte. E como a gente vai ter a frustração dos projetos, no Memorial de Aires tem muito esse aspecto do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque é uma obra que também vai ter uma personagem idosa como personagem principal, que também vai sentir a frustração de alguns projetos que não foram concluídos, e que por isso, ao ler cada página de Memorial de Aires, eu também vou sentir a catarse por meio da leitura, sentindo algumas sensações que esse personagem vai transmitir para mim, que é o quê? O tédio, a tristeza e a melancolia. Então, só para repetir, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vou ter o personagem que é um filósofo, que é uma dessas partes aqui. A narrativa dá um tempo na história, nas suas memórias, e ele vai falar um pouquinho do Quincas Borba. Depois, Machado de Assis publica um livro que se chama Quincas Borba, que o personagem principal é o Quincas Borba. Mais adiante, Machado de Assis publica outro livro, Esaú e Jacó, cujos personagens principais são Pedro, Paulo e Flora, outro triângulo amoroso, tá? Depois ele vai, neste livro, Esaú e Jacó, eu vou ter o conselheiro Aires. Acabou o livro. Passam-se alguns poucos anos. Machado de Assis publica um outro livro, Memorial de Aires. De novo, ele pega o personagem coadjuvante do Esaú e Jacó e lança um livro tendo este personagem como personagem principal, que é o Senhor Aires, tá? Então, aqui eu tenho características da literatura realista, mas todas elas muito marcantes na obra machadiana. E aqui eu termino mais este capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até a próxima, espero vocês!